E hoje nós iniciamos o JacobCast. É o primeiro episódio no qual iremos trazer informações sobre a legislação de trânsito, os bastidores aqui da Jacob Advocacia e convidados dentro do trânsito, que estão dentro desse mundo magnífico e apaixonante que é a nossa legislação de trânsito brasileira. E hoje, nesse primeiro episódio, com certeza eu traria as principais pessoas aqui do escritório da Jacob Advocacia, que são os meus sócios, o Guilherme e ainda o William. Boa tarde. Muito prazer estar aqui. Se quiserem se apresentar, o pessoal conhecer vocês. Meu nome é Guilherme, sou Guilherme também, né? Guilherme Luiz. Xará. A gente até, para não confundir, né? Eu sou advogado aqui também da Jacob Advocacia já desde 2021. E geralmente a gente costuma chamar de Luiz quando tem alguma videochamada, né, Guilherme, com o cliente, para o cliente não confundir, tá, mas quem que é o Guilherme, né, afinal? Então, eu sou o Guilherme Jacob, o Guilherme Luiz e temos o William. E aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo William, tenho 19 anos, por mais que não pareça, né? Ainda sou estudante de Direito, mas me apaixonei pela área do Direito de Trânsito e agora faço parte dessa incrível equipe. E o podcast ele é uma conversa, né? Então eu vou procurar trazer convidados dentro do Direito de Trânsito para a gente conversar sobre como recorrer de uma multa, como fazemos aqui na Jacob Advocacia para ajudar os clientes, até mesmo sobre causas, enfim, todo esse mundo que envolve o trânsito, que é um mundo sensacional, né? A gente está apaixonado e é o que nós respiramos aqui no dia a dia, né? Então, sobre a Jacob Advocacia. A Jacob Advocacia, ela nasceu quando eu estava trabalhando lá no Detran. Então, eu trabalhei por cerca de 2 anos, mais ou menos, até já contei essa história para vocês. Eu era estagiário lá no setor de imposição de penalidades, que hoje em dia até mudou o nome já, que era o NIP, Núcleo de Imposição de Penalidades. Lá eu protocolava os pedidos de transferência de pontos, de defesa prévia e também de recursos, né? Então eu era um estagiário, confesso que quando eu entrei lá não sabia muito o que eu estava fazendo, não tinha noção alguma. E com o tempo, como eu atendia muitas pessoas, atendia aí mais de 80 pessoas por dia, realmente era muita gente. Era até um pouco cansativo, mas eu aprendi muito estando ali atrás do balcão, né, do Detran. E foi dali que eu comecei a olhar os armários que ficavam atrás de mim. Eram vários armários com as letras de A a Z. E eu percebi que ali dentro tinha vários processos de suspensão instaurados, suspensão e cassação instaurados contra os motoristas, né? Então eu vi que a demanda era muito grande. E todo o tempo que eu fiquei ali, nesses 2 anos, se apareceram 3 ou 5 clientes, 5 advogados de trânsito, eram muitos. Então eu vi que tinha muita demanda para pouquíssimos profissionais qualificados na área. Então foi ali que eu comecei a refletir sobre quando eu me formasse, eu atuasse somente no direito de trânsito, por conta disso. Aí com o tempo, né, eu iniciei a Jacob Advocacia depois de formado, da escrivania na casa dos meus pais. E dali eu comecei a atender de maneira online, tanto por ligação, como também por videochamada, ou ia presencialmente atender os clientes, tanto em suas residências, como também atendia em coworking. E com o tempo fui tendo cada vez mais e mais demandas, né? Então, com isso, houve necessidade de contratar mais colaboradores. E foi aí que eu me deparei com o Guilherme Luiz, né, Guilherme? Que foi uma indicação, na verdade, né? Sim. Até estava contando essa história pro William essa semana, que quando eu comecei, eu estudei de manhã, comecei estudando de manhã na faculdade, só que daí o pessoal foi começando a arranjar um emprego, começando a arranjar estágio, assim, eu fiquei, puxa, mas eu não posso ficar estudando e depois ficar em casa sem fazer nada, né? Eu tenho que achar alguma coisa para trabalhar. E aí foi quando eu comecei lá na Defensoria Pública do Estado. Lá foi um lugar assim que me deu bastante conhecimento inicial. Eu vi que assim, eu fazia atendimento ao público, triagem, né? Então basicamente a pessoa vinha, ela vomitava o problema ali pra ti, tu tinha que meio que descobrir que área que tu ia jogar aquilo ali, para qual defensor que tu ia colocar aquele processo, se era civil, se era criminal, o que era. E eu acho que é ali que foi o grande diferencial, assim, ali que eu comecei a aprender as áreas que existem no direito. E não satisfeito de só aquele trabalho, eu ainda fui procurar num outro escritório. Eu queria ter essa vivência do servidor público e a vivência também do advogado na parte privada, assim, né?
que daí foi quando eu achei aquele escritório que a gente teve a indicação, né? Aí aconteceu aquele fenômeno da pandemia e acabou com tudo, assim, né? Tanto o estágio, quanto no escritório, quanto lá na defensoria. Aí que teve a oportunidade de uma advogada lá daquele escritório que eu trabalhava, que ela, tem um amigo meu que está precisando, tá montando um escritório agora e está precisando de alguém para trabalhar lá, né? Que daí foi quando eu fiz a entrevista, né? Sim. O escritório ainda era bem pequenininho, era só um quadradinho, né? Era minúsculo, né, cara? Meu Deus, comparado ao escritório de hoje. A gente tinha que sair da sala para ir no banheiro. E agora, sensacional, né? A gente está crescendo cada vez mais, né? E o bacana é que fez estágio na Defensoria Pública Estadual, né? Estadual. Eu fiz também na Federal, na Defensoria Pública. Mas eu confesso que eu não gostava muito não das áreas, porque envolvia a área da saúde, eram áreas assim que eu não tinha, né, muito tato, enfim, não gostava. Tanto que daí eu fiquei por poucos meses lá na Defensoria Pública. Foi da Defensoria que eu migrei pro Detran. Que daí na época tinha que fazer uma prova para ser estagiário lá do Detran, daí eu passei e eu fui chamado para ir no NIP, né, que é o setor de multas, basicamente, do Detran. Aí foi ali que eu me descobri, porque eu confesso que eu nem tinha muita vontade ainda de advogar. Porque muitas pessoas, né, a maioria, entra no direito para quê? Para ser concursado. Para ser delegado, para ser juiz. Promotor e tudo mais, Promotor, né? exatamente. E eu tinha uma ideia, quando eu comecei a faculdade do Direito, de ser oficial da Polícia Militar. Tanto que eu estudei, né, vários anos, estudei uns 3 anos consecutivos para a prova, que é o CFO-PMSC. E eu até fiz essa prova. Eu fiquei entre os 100, não fui convocado, né? E hoje eu entendo, na época eu fiquei muito chateado, porque eu estudei muito, gastei em cursinhos presenciais, online, fui várias vezes lá para Florianópolis fazer a prova. Na época eu não passei e fiquei chateado. Eu não entendia, né? Poxa, eu estudei tanto, eu ia bem nos simulados, nas questões que eu resolvi de maneira online. Cheguei na prova, não fui tão bem assim. Fiquei entre os 100. Claro que, né, dentre todas as pessoas, fui bem até, né? Entre os 100. Mas hoje eu entendo que o meu propósito era para quê? Para advogar, dentro do direito de trânsito. Eu lembro que quando eu fiz a entrevista para cá, eu não sabia nada. Eu fui dar uma pesquisada, né, sobre o que era direito de trânsito, como é que era, porque eu lembro que muita gente, eu via o noticiário assim, tal pessoa foi penalizada com tantos pontos na carteira. Tá, mas quantos pontos que a gente tem para descontar, sabe? Eu não entendia nada assim de direito de trânsito, então nem sabia que era uma área que dava pra gente explorar na advocacia, né? Então eu tive que estudar bastante para poder entrar e tentar saber alguma coisa, né? Tentar mostrar que eu tenho algum interesse e um conhecimento sobre isso já, né? Eu também nem fazia ideia que existia advocacia de trânsito, advogados para recorrer a multas, infrações. É que o que falam sempre é assim, multa não adianta recorrer. Exato. É só perder tempo. Direto, sempre todo mundo falava isso. O pessoal comenta, nunca vi alguém ganhar ter êxito no recurso de multa, né? Isso aí tem bastante. É só a gente abrir o Instagram, Facebook, vai ter um monte de gente defendendo isso, que é impossível recorrer. E quem trabalha nessa área é uma pessoa que não é honesta. Tem muito disso, infelizmente. Eu até entendo, né, que tem pessoas que argumentam isso, porque existe sim empresas de recursos de multas e escritórios de advocacia de trânsito que realmente não honram com o serviço que deveriam prestar para aquele cliente que confiou, né, na contratação, porque daí acaba contratando de maneira online, né, William? Tu sabe muito bem disso. Com certeza. O William, ele é o responsável aqui pelo setor comercial, pelo sucesso do cliente aqui dentro do escritório. Então, quando você manda uma mensagem no WhatsApp do escritório, a primeira pessoa que vai lhe atender é o William. Tá aqui, ó. Então, o William, ele recebe mensagem todos os dias, né, William? Das pessoas comentando, né? É a maior objeção do cliente, né? Eles já vêm sabendo que não vou ganhar o processo. E até que quando a gente ganha, eu mostro os resultados, eles ficam impressionados, falam, meu Deus, isso não é verdade. Eu falo, é verdade. Tá aqui, ó, mando exemplos, mostro isso e a galera fica, caraca, é possível. Mas eu não, como né, você falou, não dá pra gente julgar, porque tem muitas pessoas que não fazem por merecer. Então cabe a gente entender esse problema e mostrar que a gente é diferente e fazer diferente. É por isso que a gente está expandindo cada vez mais. Né? A pessoa até nem acha que precisa de um conhecimento técnico para essa área, né? Exato. Pegam aquele formuláriozinho que o Detran dá, que aquele formulário já é para tu não ter sucesso, né? Um espacinho para não fui eu. Ou, né? Foi feito para você perder, né? É mais ou menos isso. É uma coisa para dizer assim, eu estava atrasado naquele dia. Essas coisas que a gente que está
no direito de trânsito, que a gente está inserido aqui, a gente sabe que não dá certo, né? Não adianta tu colocar ali que, é porque eu estava atrasado para uma reunião de trabalho. Isso ali não vai ter justificativa alguma. Sim, eu vejo, né, que as pessoas que entram em contato no WhatsApp, geralmente eles imaginam que a gente vai alegar isso no recurso deles, ou na ação judicial deles. Que até mesmo é um processo interno aqui do escritório, um padrão nosso, que sempre que a gente protocola a defesa ou ação judicial, a gente fornece uma cópia das teses utilizadas para o cliente, justamente para ele ver, para ele observar como que a gente alega, o que a gente faz no caso dele, porque um dos nossos princípios, né, da missão, visão e valores aqui do escritório é ser transparente com o cliente. Desde o início, né, William? Sim. Tanto o William no comercial, quando a pessoa vem, traz um caso para ele, quando a gente nota que é um caso que não tem muitas chances, que é um caso bem complexo, a gente joga limpo. A gente sempre fala para o cliente, né, William? Sim. Até a gente atua em todo o Brasil, mas tem estados que a gente prefere não atuar porque sabe que o sistema é muito lento. Então, quando a gente entra, eu até utilizo o termo, a gente entra para ganhar. Né? E uma coisa que as pessoas não entendem é que a gente não está ali para dizer que você não estava errado. Primeira coisa que eu deixo claro para o cliente, não, você errou ao cometer uma infração. Agora, a gente não vai usar essa linha argumentativa. A gente vai utilizar a ilegalidade do teu processo ao seu favor. A transparência começa daí, do início do atendimento, e aí o cliente começa a entender que, opa, aí é um pessoal diferente. Aí eles começam a entender como que se dá um recurso administrativo, por que deve haver uma contratação, por que eu devo contratar um advogado e não fazer por conta. Né? Então, a gente explicando, mostrando os fatos e os detalhes, é isso que faz. Porque assim, a advocacia ela gera muito em torno da confiança. Né? Ainda mais quando vem um cliente de outro estado, que não seja, por exemplo, do município aqui de Joinville, Santa Catarina, que não nos contata atrás do nosso serviço. Né? Primeiramente, tem que ter uma confiança entre mim, né, entre o escritório e aquele cliente que está ali no WhatsApp. Sem confiança, ele não vai nos contratar, é fato. Exatamente. Né? E por isso a importância, a gente sempre ser transparente, realmente falar, ser imparcial. Não é porque a gente é um escritório de advocacia que a gente vai vender aqui para lucrar no final do mês, não. Obviamente que temos que lucrar, mas de maneira honesta, de maneira justa e imparcial. Até recentemente um cliente deixou uma avaliação, né, William, do seu atendimento, porque você foi bem imparcial em relação àquilo que ele trouxe. Sim. Provavelmente ele imaginava que você iria ouvir ele, já ofertar ali um serviço, é tanto dos R$1.000, nos contrata e pronto. Não, calma. Tem um processo atrás disso, Exato. tem que ter uma análise atrás disso, né, William? Exato. Eu lembro até de um caso onde ele poderia sim ter nos contratado, mas eu mostrei uma solução gratuita a ele. Onde ele, poxa, tu poderia ter feito qualquer outra coisa, menos ter me apresentado isso. Então, o nosso intuito não é lucrar em cima, mas de fato é resolver o problema. Ajudar as pessoas. Exatamente. É o principal, né? Exatamente, esse é o nosso foco. Por exemplo, tem um direito, né, dentro da legislação de trânsito que é a conversão da penalidade em advertência. Eu, Guilherme Jacob, não acho justo a gente cobrar por esse serviço. Por quê? Ele nem precisaria de um advogado para isso, né, Guilherme? Sabe muito bem disso, que até mesmo a gente evita esse tipo de serviço aqui no escritório porque a gente não acha que está sendo honesto com o cliente. O que seria essa conversão? Por exemplo, ele levou uma multa lá de 20% por ter excedido a velocidade na via, né? 4 pontos essa infração. Então, uma infração média, bastaria ele ir até o setor de multas do Detran. Com aquele próprio requerimento do Detran, ele solicita a conversão dessa infração em advertência. Com isso, ele não teria os pontos na habilitação dele e não teria que pagar o débito da multa. Poxa, e a nossa legislação, ela obriga que o órgão de trânsito converta a penalidade de advertência. Eles não podem dizer nem que sim, nem que não. Eles são obrigados a dizer que sim. Eles não têm escolha. Né? Isso muito comum na provisória. Porque, querendo ou não, quando você trabalha no comercial, você lida muito com o emocional do seu cliente. Quando ele está na provisória, para você vender um serviço jurídico, é muito fácil. Então vem uma multa média. Meu Deus, me ajuda, estou aqui, eu pago tantos. Não, fique tranquilo, faz isso e aquilo. Ele, você não me cobrou nada por isso? Fique tranquilo, resolva o seu problema, a vida que segue. Então, é muito mais além, pelo menos no meu setor, né? Eu posso dizer por mim, é muito mais além do que vendas. O escritório é muito mais do que apenas advocacia, né? E é muito gratificante, né? Olha, quando a gente consegue ajudar a pessoa assim. E a gente até orienta bem ela, porque em teoria, essas questões o Detran deveria fazer a conversão em penalidade de forma obrigatória, de ofício, né? Automática. Mas a gente orienta a pessoa que é bom ela também fazer esse pedido, né? Na defesa de autuação ali, porque
A gente que está o dia a dia aqui trabalhando, a gente sabe que o Detran comete diversas ilegalidades, né? Até essa semana a gente teve um caso, né? Que o Detran não transferiu a pontuação e a pessoa tinha feito tudo certinho e caçou a carteira dele mesmo assim, né? Isso aí foi um absurdo, né? Que tinha uma infração do DENIT na CNH do nosso cliente, né? A gente vai evitar nomes aqui, né? Por motivos óbvios. Mas ele veio nos procurar, até foi em 2021, né, Guilherme? Que ele nos procurou porque tinha esses pontos na habilitação dele. É que acontece, né? A habilitação na época era uma permissão, uma CNH provisória. Ele já tinha uma infração média, que realmente foi ele quem cometeu, né? Ele concordava com isso, ele assumiu a culpa em relação a essa infração, porém tinha uma outra infração por excesso de velocidade, que tinha sido uma familiar que cometera aquela infração. Então não seria justo ele ser punido por algo que ele não transgrediu, né? Ele respeitou a legislação de trânsito, ele apenas emprestou o veículo para um terceiro. Então, obviamente, os pontos deveriam ir para aquele terceiro. E tanto que ele foi até o órgão de trânsito, no caso da NIT, ele procedeu com a transferência dos pontos, né, aqueles 4 pontos para essa pessoa, para essa familiar dele. Porém, né, o DENIT reconheceu a transferência, mas não procedeu com a transferência dentro do sistema. Eles não fizeram nada no sistema. Então, ele basicamente tinha uma média e outra média que foi esse familiar dele que cometeu. Então, imagina a angústia dele, né? Poxa, permissão para dirigir, ele teria que refazer todo o processo por conta de uma infração que ele não cometeu. Então, ele teria que ir até a autoescola, gastar tudo de novo, que a gente sabe que não é barato, né, para fazer uma habilitação do zero. Então teria que gastar não só financeiramente, mas o tempo dele também, fazendo aulas práticas, aulas teóricas. E a gente teve que prestar várias diligências. A gente foi pessoalmente várias vezes até a Seretran aqui de Joinville, a gente entrou em contato várias vezes com o DENIT. Não foi possível, né, Guilherme, de maneira administrativa, mas só com a ação judicial, né? Em alguns casos a gente só consegue na via judicial, né? Que o administrativo do Detran é muito o que a gente vê por aqui, né? É muito copia e cola, assim, né? Se é uma tese que eles conhecem, uma coisa assim que é conhecida dos delegados, dos atendentes, eles até podem fazer. Mas se é um caso muito diferente, aí não é indeferido e bola pra frente, né? E até nessa situação ele ganhou dano moral, né? Conseguiu, que foi um erro. Sim, grotesco, né, da parte do Detran ali, e aí ele conseguiu. Então nessa situação a gente conseguiu evitar a cassação da provisória dele e ainda ganhou de bônus um valorzinho bom aí, né, para o final do ano, né? Só a questão judicial que às vezes as pessoas ficam um pouco ansiosas, né, que querem um negócio para ontem, assim, e casos assim que são um pouco mais complicados, mais difíceis, dano moral envolvido, ainda demora um pouquinho mais para desenvolver, né? Pois é, Guilherme, isso eu observo, né, até das conversas, né, William, do WhatsApp. Tem muita gente que entra em contato, poxa, às vezes era uma situação lá de 2020, já faz 2, 3 anos, e ele quer que seja resolvido do dia para a noite. Mas não é assim que funciona, né, Guilherme? Principalmente no âmbito judicial. Exatamente. Se quiser contar um pouco aí para a gente como é que funciona esse mundo judicial de trânsito. Normalmente às vezes a pessoa ela comete uma infração em 2017, aí passa todos os prazos administrativos da autuação, ela não faz nada, passa todos os prazos da suspensão, ela não faz nada, chega enfim a suspensão, 4 anos depois, preciso da carteira para ontem. A gente faz tudo o que é possível faz o pedido da tutela de urgência e tudo mais. Às vezes os juízes eles entendem dessa forma assim: a pessoa já levou essa multa há tanto tempo, por que agora ela está com pressa, né? Então exige uma dilação probatória e tudo mais. Então quanto antes a pessoa procurar ajuda de um profissional, né, especializado nisso, melhor. Sim, a gente até percebe, né, exatamente isso. Poxa, lá no processo administrativo, quando ela recebeu a notificação de multa lá em 2017, por exemplo, ela tinha prazos, né? Até para quem não conhece como é que funciona o processo administrativo, né? Quando a gente comete uma infração, vamos supor, ter recusado o teste do bafômetro, a pessoa vai responder por 2 processos. Nós temos o processo de multa e nós temos o processo de suspensão. Em cada processo desse, nós temos 3 etapas defensivas, que é a defesa prévia, recurso AJAR e recurso CETRAN. Então, ao todo, a pessoa teria 6 tentativas defensivas no âmbito administrativo. E tem gente que não faz nada. Simplesmente pega a notificação, joga no lixo, ou guarda na gaveta. Aí depois, quando ela é pega numa fiscalização e nota que a habilitação dela está suspensa ou não consegue renovar, aí ela entra em desespero.
né? Ela entra em contato com ele e quer que tudo seja resolvido pronto. Não tem como, pessoal. Né? Tem advogados, tem empresas de recursos de multa que vão chegar assim para você, não. Traz aqui que a gente resolve agora essa situação. 100% garantido. 100% garantido. É isso na certa aí para você. Ó, se você gosta de cair em golpe, você vai atrás dessas empresas aí. Essa que dá advocacia que atua assim. Inclusive, se um advogado atuar dessa maneira, ele pode ter a OAB dele suspensa, né, Guilherme? Por conta de uma infração ética. Ele está garantindo o êxito. Nós, advogados, por mais que a gente observe que tem uma situação, por exemplo, no escritório, transferência de pontos, né, Guilherme? É uma ação judicial que a gente consegue muito êxito no escritório. Por mais que a gente consiga, em massiva parte das vezes, a gente jamais... né, o William vai informar para a pessoa, não, deixa aqui que a gente garante êxito, deixa aqui que a gente vai conseguir êxito. Não tem como. Porque a gente não vai estar sendo transparente com a pessoa, né? Sim. Inclusive, do cliente querer que resolva da noite para o dia é muito comum com CNH provisória que foi cassada. Tá 4 anos com a habilitação cassada, chega, William, preciso voltar a dirigir amanhã. Vou ter... Eu tava dirigindo até agora. Preciso CNH para o trabalho, agora eu vou ter que então ter ela ativa. Amigo, volta a fazer a tua habilitação. Porque não tem um porquê nós entrarmos com uma ação judicial depois de 4 anos. A chance de reverter a situação é muito rara. Então, o judicial é top, é bom, mas procure ele rapidamente. Nessa parte do trânsito, por isso que vocês têm que cuidar. Tem muita empresa de recursos de multa, tem muito escritório que oferece soluções mágicas, que ele vai dizer exatamente aquilo que você quer ouvir. Mas a gente tem que buscar ser transparente, agir de maneira ética, mesmo que isso resulte num não fechamento de contrato. Inclusive, teve um cliente, mostrei, acho que para você ainda, né, Guilherme, que ele, mas vocês não estão me dando garantia. Olha esse áudio que eu recebi da outra advogada, ela oferecendo 100% de garantia. Ela falou assim, eu jamais ia colocar algo para você que eu não pudesse resolver, então você vai resolver esse problema de toda certeza. Falei, poxa, até eu quero o segredo dessa advogada aí, porque tem algo de errado. E o cara contratou, deixou de contratar a advogada porque ele entendeu, porque o resultado final não está em nossas mãos. Então, a gente vai ficar dependendo de uma decisão final de um poder judiciário, do administrativo. Tem vários casos que a pessoa às vezes até aceita essa 100% de garantia. Aí ela volta depois, um ano depois, ela, então, doutor, não deu certo lá. Aí a gente tenta resolver por aqui, né? Mas daí, às vezes, a outra parte já colocou teses, colocou argumentos que poderia acabar estragando, né, toda a nossa defesa, né? Prejudicando toda a nossa defesa. Ele trouxe até um detalhe muito, muito bacana, que até recentemente, né, William, um cliente havia nos contatado lá em maio, né, desse ano. E aí o William conversou com ele, expôs toda a situação para ele, o que poderia ser feito no caso dele, que não era um caso fácil, né, de ser resolvido, complexo. Aí fornecemos a proposta de investimento, que é o nosso orçamento, e o que deu daí, William? O cara sumiu. De repente essa semana ele, opa, tudo bem? Pois então, entrei com um outro profissional, só que agora não tem mais resposta dele. Profissional barateiro, né? Cobrou 100 pila de certa defesa. Exatamente. E agora o cara sumiu, não me responde mais, eu não sei se foi protocolado. A cara tava buscando suporte ao cliente em outro escritório e não no... É muito comum. Sim. A gente que lida na frente. A gente gostaria de ajudar. A pessoa veio, poxa, a gente sentiu que realmente ela estava muito preocupada porque eu acho que era uma CNH provisória, né? Dele. Não lembro agora exatamente como que era o caso. Mas eu lembro que na época você ajudou ao máximo ele, mas ele acabou não nos contratando. Até ele falou no áudio, né? Ele mandou um áudio bem longo, assim, quase 4 minutos, explicando a situação. Dá para ver que ele estava ressentido por ele não ter nos escolhido. Sim. Ele escolheu outro escritório, aí o que acontece? Ele não sabe nem se o outro escritório protocolou ou não a defesa dele. A pessoa, não dá para chamar de profissional, porque, poxa, quando a gente confia num prestador de serviço, a pessoa tem que ser o mais profissional e mais transparente possível. Sim. A pessoa não deu nem nem enviou o comprovante de protocolo para a pessoa, nem informou como que a pessoa consegue estudar, né? Como que a pessoa consegue ir atrás do processo para saber qual é o andamento, né? Que até mesmo como que a gente faz aqui, Guilherme, para justamente evitar essa dúvida do cliente se foi protocolado, se realmente o processo dele está andando ou não.
Sempre, toda vez que a gente fizer alguma coisa no processo dele, né, seja a defesa prévia, CRUZAJARE, CETRAN, pedido de autotutela, ou até na parte judicial, né, todas as movimentações significativas, né, movimentações importantes, a gente vai e comunica ele. Através do nosso WhatsApp, né, a gente sempre faz essa comunicação para ele e muitas vezes eles não entendem, mas o que é, do que se trata isso, né? Explicar sempre com a maior clareza possível, né? E de uma forma mais simples e objetiva, né? Não adianta a gente ir lá e começar a falar vários argumentos jurídicos, coisas para o cliente e falar uma coisa numa linguagem realmente que ele entenda, né? Garantir que o nosso serviço foi feito. Ah, mas eu queria uma cópia da petição que vocês fizeram. A cópia está aqui. Sempre maior transparência, 100% possível. Até porque o processo é do cliente, o processo não é do escritório. A gente só está ali como procurador dele. Ali apresentando a defesa por ele, entrando com a ação judicial por ele, né? Até porque a pessoa que vai sofrer as consequências ou vai ser beneficiado vai ser ele. Então a gente entende essa... Exato. E inclusive a gente às vezes serve também como psicólogo, é muito comum. Sim. Né? Muitos clientes às vezes ligam para nós desesperados e precisam muito mais de um advogado. Às vezes eles querem uma palavra de apoio. Não, fique tranquilo, entendemos a solução. E essa posição que nós tomamos gera confiança com o cliente. Porque depois da contratação é toda uma relação de confiança que é gerada por mim, vai para o setor de suporte ao cliente, para o setor administrativo e jurídico do escritório. Então a gente faz com que a relação ela seja duradoura. E esse é o diferencial, isso que a gente busca fazer sempre. Porque o cliente confiou na gente, é uma emoção envolvida muito grande. Então é isso que a gente tem que sempre deixar na mesa, limpo, transparente. É isso que o cliente precisa hoje. Explicar também como é que é o processo, porque às vezes a pessoa toma multa, meu Deus, já estou suspenso, já não posso dirigir. Não, calma. Fato. Tem todas as etapas defensivas ainda que dá pra gente explorar e tudo mais, né? Explicar para ela um pouquinho do direito administrativo ali, né? Para cada cliente que entra em contato, a gente realmente tem que ensinar do zero. É necessário. Sim. Até para a pessoa entender como vai funcionar o nosso trabalho, né, para ela valorizar também a nossa proposta de investimento, aquele orçamento, para fazer sentido aquele valor que a gente está cobrando dela. Então ela precisa entender do zero como que vai funcionar, o que a gente vai fazer por ela, porque não é, né, Guilherme, só a gente pega o caso, tá bom, agora a gente vai alegar que você é um condutor exemplar, que você nunca cometeu infração antes e que você estava com pressa para o trabalho. Pronto, a gente vai alegar isso. Não, óbvio que não. Tem empresas, tem recurso que faz isso. Escritório de advocacia que faz isso, né? Mas é necessário realmente a gente analisar do zero. Por exemplo, tem um documento que acho que todo mundo que entra em contato conosco não conhece esse documento, né, William? Que é o AIT, que é o Auto de Infração de Trânsito. Olha, eu vejo que grande parte das pessoas não conhece. Conhece como papel de supermercado. É dele que nasce todos os problemas, nasce o pesadelo da pessoa. E é verdade, né? O papel de supermercado. E é o papel mais importante que tem, né? Sim. Aquela notinha fiscal ali, né? E quando a pessoa não recebe esse papel, é uma dificuldade de conseguir do Detran esse papel aí. Eu acho que uma das partes mais desafiantes assim da área é tu entrar em contato com o Detran pedindo o AIT. Sim. Tem vários estados aqui, graças a Deus o nosso estado de Santa Catarina aqui, ele é muito bom, ele é muito correto, né? Essa parte do Detran. Mas tem outros estados assim que a gente enfrenta uma dificuldade muito grande para conseguir esse... Por isso que o cliente não pode desconfiar no prazo administrativo de defesa. Tem muita gente que comete uma infração, cometeu hoje. Mas eu tenho 30 dias, 40 dias para entrar com a defesa, então eu vou contratar vocês na última semana. Espera lá, não é bem assim que funciona. A gente não vai trabalhar com defesa pronta, então a gente tem que solicitar o Detran. E até o Detran nos enviar a documentação certa e não faltar documento, isso há um abismo enorme no meio disso, né? Então... Não, isso que trouxe é muito importante, William, porque eu vejo que daí as pessoas, às vezes, falta ali uns 2 meses, 1 mês e meio, que a gente tem de prazo para apresentar a defesa, mas ela acaba não nos contratando naquele tempo. Aí chega faltando 2 dias para apresentação da defesa prévia de recurso, agora eu vou contratar vocês. Mas, poxa, por mais que a gente explicasse para a pessoa, algumas pessoas não entendem, né? Que é necessário um tempo hábil para que a gente consiga elaborar a defesa, para que a gente consiga prestar diligências, indo até o órgão de trânsito, solicitar documentos, ou prestando diligências de forma online também, né? Solicitando documentos da CDTrans, enfim, do órgão responsável. E até o órgão, que a gente depende também da agilidade do órgão. Não é só a nossa agilidade. Sim. É a mesma coisa em âmbito judicial, né, Guilherme? A gente faz de tudo para que a gente consiga protocolar uma ação em 5, 10 dias, por exemplo, ou uma defesa. Porém, a gente tem que entender
que a agilidade, a gente não depende só da nossa agilidade. Tem do assessor do juiz, tem do juiz para analisar, tem da questão da quantidade também de demanda que um juiz tem lá na vara dele. Então, tem tudo isso, né? A gente depende dessas pessoas, desses terceiros, principalmente no órgão de trânsito, Detran da vida, né? A gente sabe que não é agradável, né? Se vocês, por exemplo, que estão assistindo esse episódio aqui do podcast, digitarem no Google Detran aí da cidade de vocês e lerem as avaliações do Google, vocês vão notar que, olha, é algo complicado, tá? Uma estrela. Uma estrela. Porque se pudesse ser zero, seria zero. Tem os que comentam isso. Se pudesse botar zero, eu botava zero. Meu, e é complicado, né? Porque, por exemplo, a pessoa vai até o setor lá de multas, do Detran. Né? Eu trabalhei lá, eu sei como que funciona o sistema, né? A pessoa vai lá, ela pergunta uma dúvida básica. Aí, às vezes, o balconista é um estagiário que caiu lá de paraquedas, não sabe nada sobre a legislação de trânsito, responde qualquer coisa, ou não responde, ou às vezes até mesmo um policial civil, já percebi, né, Guilherme? Gente que vai muito lá no Detran para prestar diligências, né? Nossa, não sei, né? Eu gosto muito da instituição, da Polícia Civil, nós respeitamos, né, os agentes da autoridade de trânsito de todo o país, né? Policiais civis, policiais militares, PRFs, né? Porém, nós sabemos que dentro do Detran tem alguns policiais civis, né? Que realmente fazem um corpo mole, não querem entender, principalmente os advogados. A gente chega lá no setor, a gente vai solicitar cópia de um AIT, cópia de um processo de suspensão. Nossa, falta tirar a gente lá aos berros, né? Sem contar quando eles não prejudicam a mentalidade de um cliente. Isso, né? Exatamente. Porque de 10, 8 vem. Eu já fui no Detran, eles falaram que não tem o que fazer. Exatamente. Você tem o seu direito de cidadão a recorrer à infração, a transferir a pontuação, e a falta de informação é um problema. Né? A gente não sabe se é má fé, esperamos que não, né? A gente espera que nós estejamos enganados, mas ou é má fé ou realmente é a questão da ignorância, de ausência de conhecimento da legislação. Porque é fato, né, olha? Ou a pessoa fala, mas eu fui até o Detran e eles falaram que era só pagar. Uhum. Até eu lembro que... ele paga um 40% de desconto ainda. Exatamente. Daí suspende a habilitação sem direito à defesa, né? Sim. Beleza, você pode pagar sim. Na verdade, é uma das penalidades. Você tem que entender que uma infração autossuspensiva, né, que por si só gera suspensão sem negar, por exemplo, o multa do bafômetro, eu vou pegar esse exemplo que é uma infração muito conhecida, né? A pessoa foi lá e recusou o teste do bafômetro. Não tem só a questão do pagamento do débito da multa, tem outras penalidades também. Então, é um plus, né? Temos o pagamento do débito da multa, mais ficar 12 meses sem poder dirigir, mais a necessidade de você procurar uma autoescola e fazer um curso obrigatório de reciclagem. Né? E eu vejo que muitos balconistas, muitos atendentes do Detran não falam isso para a pessoa, para aquele motorista que vai lá conversar, né, com o balconista. A pessoa fala, não, meu amigo, isso aqui você deixa assim, não vai acontecer nada, basta você pagar. Tá aí, ó, você renovou já a tua habilitação, não deu nada, não vai dar problema. Só que aí que está até uma questão, né, Guilherme? Do tempo do cometimento da infração até o tempo da pessoa ser penalizada. Muitas pessoas não entendem isso. Às vezes eles pensam assim, cometi essa multa, mas estou quase pegando a definitiva. Estou na provisória ainda. Vou recorrer. Recorri. Aí às vezes já peguei a definitiva, passou às vezes um ano, recorri de novo no outro recurso. Fui todas as instâncias administrativas ali, né? Acabou? Não, mas tudo bem, agora eu já tô com a minha definitiva, já me livrei, né? Aí ele tem a surpresa, uma terrível surpresa, né? De que a PPD dele, né? Foi cancelada por conta que a infração foi cometida naquela época, então naquela época ele tinha a provisória. Perdeu. Exatamente, as pessoas acham que, eu entrei com uma defesa aqui, renovei da permissão para habilitação permanente, pronto, tô livre. Não, eles esquecem que quando você apresenta um recurso de multa, vai ter um efeito suspensivo. Né, Guilherme? Né, William? Basicamente é o quê? Vai como se suspendesse aquela penalidade, como se congelasse aquela penalidade. Porque ninguém pode ser punido, né, até a gente aprende isso na faculdade, sem as tentativas de defesa, né, serem esgotadas. Ninguém pode ser punido sem antes conseguir se defender. A gente pega um exemplo de um preso, uma pessoa cometeu um crime. Sim. Ela não pode, no dia seguinte, já ser penalizada e vai ficar 5, 10 anos na cadeia. Não, tem todo um processo.
É um princípio jurídico, né? O devido processo legal. Exatamente. Isso que a gente utiliza a favor, né? Tem todo um processo que a pessoa deve passar por esse processo, até porque todo mundo é considerado inocente. Então esse princípio penal se aplica também dentro do direito de trânsito. Não é porque ontem, por exemplo, eu fui parado numa fiscalização da lei seca, me recusei a fazer teste de bafômetro que agora sou culpado. Tá, pera lá. Se a pessoa se recusou, pode ter outros motivos por trás disso. Ou, por exemplo, o policial forçou a pessoa a se recusar, pode sim acontecer. A gente já teve vários relatos disso, né? Novamente, nós respeitamos as instituições, né, policiais, militares, civis, mas a gente sabe que dentro de organizações assim tem policiais que não deveriam ser policiais, não deveriam estar lá. Então, tem policiais que informam ali para aquele motorista, que às vezes é de madrugada, né, o motorista só quer chegar em casa e quer descansar, né? Então ele pega e fala o seguinte para ele: não, é só você recusar, não vai acontecer nada. Muito comum isso. Acontece bastante, né? Muito comum. Uma coisa que está acontecendo bastante, sempre veio bastante clientes nesse sentido, né? A pessoa comprou um carro financiado e ela vendeu esse carro para uma outra pessoa sem fazer a transferência. Isso já tá dando bastante problema, porque essa pessoa que pegou o carro não está no nome dela, então ela aproveita para cometer várias infrações por aí. Às vezes o carro nem está mais naquele estado, né? O carro já está lá no Rio de Janeiro, já está lá em São Paulo, já está em outros estados que a pessoa nem... Nossa, pior que essa é uma situação que acontece muito, né, Guilherme? Eu acho que isso é mais comum de acontecer do que, sei lá, uma recusa, ou tá mais ou menos igual, né, do que uma recusa do bafômetro. Sim, que as pessoas só vendem o veículo por intermédio de uma procuração, não comunicam a venda no cartório. Aí o que acontece? Vamos supor, eu tenho um veículo, né, eu vou vender meu veículo pro William, vendo só por procuração. O William, ele vai começar a usar o veículo, só que aquele carro está no meu nome ainda. Então o William vai começar a cometer infrações, o William vai estar nem aí. As infrações não vão para ele, nem os débitos, vai tudo para mim, Guilherme. Aí depois de alguns anos eu sou cobrado através de uma execução fiscal por tributos que eu não paguei, né? Meu nome é negativado, tenho uma dívida gigantesca por conta de débitos. Tem veículos aí que chega a mais de 20 mil, né? Só de multas, muito mais, né? Muito mais, né? E tem casos ainda de clientes aqui que o veículo começou a ser usado para crimes. Que daí o veículo foi passado para outra pessoa, que ele nem sabe com quem tá rodando, né? Aqueles veículos de repasse, né? Sim. E já está sendo objeto, assim, né? Dos criminosos para utilizar aquele veículo, já que não tá no nome de ninguém mesmo, né? Sim. E às vezes ele é abandonado. A gente diz até que o cliente tem uma certa sorte se abandonarem o veículo por aí e for para um leilão, for para um pátio, né? Que daí ele vai conseguir encontrar, né? Sim, isso é verdade. Até mesmo daí, através de uma ação judicial, consegue resolver. Pois é, né, Guilherme? Essa situação da ação judicial. Tem muitas pessoas que também acham que, por exemplo, vendi o veículo há 5 anos, mas hoje eu recebi uma execução por parte da Receita por conta de tributos que eu não paguei. Meu nome está negativado. Né? É fácil de resolver? É rápido? Como é que funciona essa ação aí? Tudo vai depender das comprovações que a pessoa tem, né? Então, por exemplo, se ela tem só uma procuração, ainda dá pra gente conseguir responsabilizar a outra parte, né? Porque ela tem um documento dizendo, eu vendi para tal pessoa, né? Ou de repente aquele contratinho de compra e venda de gaveta, assim, né? Agora, se às vezes acontecem casos aqui que a pessoa diz assim, vendi o carro já faz 10 anos, não sei para quem eu vendi, não lembro o nome da pessoa e não sei onde tá. Fica um pouquinho pior o cenário, né? Tem outros métodos da gente conseguir encontrar, porque às vezes assim, esse veículo tá rodando por aí e ele às vezes é abordado. Então a pessoa que está dirigindo o carro, ela é abordada, o agente de trânsito vai lá e coloca, o veículo, digamos, ultrapassou pela contramão, condutor abordado e o nome da pessoa. Então a gente consegue meio que identificar quem que está sendo o possuidor de fato desse veículo. E tentar responsabilizar ele pela propriedade desse bem, a partir de agora. Mas quando a pessoa não tem uma documentação, um documento probatório, né, que diz aquilo ali, fica um pouco mais difícil o cenário, mas não é impossível também de resolver. É que é o mais comum, né? A pessoa realiza uma venda, só quer o dinheiro, que geralmente é por confiança, ele era meu amigo.
Ele era meu vizinho, eu nunca achei que ele ia fazer isso. Nossa, tinha até uma situação de um pastor, né? Também. E ficou com o veículo da moça e. Ah, isso é verdade. E prejudicou bastante ela, né? Na verdade, ela financiou o veículo para ele. Ela deu o nome dela para financiar porque ele precisava de ajuda e tal, né? Isso aí foi complicado. Deu bastante ajuda para ele. Aí eu não sei exatamente se naquele caso ele pegou o veículo e foi embora ou se naquele caso ele estava utilizando o veículo dentro da cidade, né? Mas parece que teve vários processos de suspensão instaurado contra ela. Sim. E por conta disso, daí que ela descobriu. Senão ela nem descobriria que que o veículo ainda estava no nome dela, porque a princípio era para ele fazer todo o pagamento do financiamento e transferir para o nome dele. Era uma situação bem complicada. Deu bastante pena dessa moça aí, né? Porque, poxa, a Júlia Boa Fé tem muito disso, né? Quando o cliente traz essa situação, né, ali no nosso WhatsApp, envolvendo um veículo que não foi vendido corretamente, pode apostar que era uma pessoa que agiu de boa fé, né, confiou naquela outra pessoa, no comprador, e agiu dessa maneira, né? E acaba sendo prejudicado assim de uma maneira gigantesca, né? Tanto financeiramente como também em relação ao seu direito de dirigir, porque, poxa, que nem aquele exemplo que eu trouxe, né? O William comprou meu carro. O William, ele tá nem aí, né? Ele vai passar por um monte de radar, vai cometer um monte de infração, porque vai vir tudo para mim. A não ser que ele seja abordado, só que quando ele é abordado, aí sim, aí é recolhido até o pátio, né? Aquele veículo, aí a pessoa tem que dar graças a Deus, né? Mas é bem comum mesmo. O cliente, na verdade, já entra em contato dizendo: pô, eu era tão inocente, eu fui tão bobo, mas eu confiei na pessoa, ela não poderia ter feito isso comigo. Mas hoje a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? A confiança, às vezes, ela vai... Uma questão que tu nem imagina, assim, que isso pode acontecer, né? Exatamente. E, Guilherme, como é que funciona em relação aos bastidores aqui do nosso escritório em relação à parte operacional, né? Porque até é interessante a gente citar como é que funciona o serviço aqui da Jacob Advocacia, que hoje, graças a Deus, né, no escritório grande, então temos esse espaço aqui onde nós estamos gravando o podcast, que até recentemente nós fizemos uma inauguração, que até se vocês, até convido vocês a seguirem o nosso Instagram também, que é jacob.advocacia. Lá nós postamos, né, Guilherme, William, nós postamos vários conteúdos em formato curto, né, que é o chamado Reels, em vídeos aí de 30 segundos, 1 minuto, e também nós mostramos aqui o nosso dia a dia. Então, todo dia de manhã a gente grava um vídeo, mostra aqui todo o nosso ambiente. E nesse local aqui do podcast, que foi inaugurado recentemente, no último final de semana, aqui funciona o nosso setor de atendimento ao cliente de maneira online. Né, William? Se quiser contar um pouquinho aí para nós, compartilhar um pouquinho do seu dia a dia, como é que funciona. Na verdade, eu vou iniciar falando como eu cheguei aqui no escritório. Eu tinha esquecido de comentar sobre isso. Porque até de uma forma engraçada. No dia quando eu encontrei a vaga no site da OAB. Aí olha só. Foi no site da OAB? Foi no site da OAB. Eu imaginava que era o LinkedIn que tinha encontrado. Não, fui lá na OAB, tava me formando no terceirão ensino médio. E o que eu menos queria era escritório de advocacia. Falei, jamais. Eu não aguento ficar sentado só escrevendo, não quero isso pra mim. Um advogado chato aí. Aquele advogado velho, barrigudo, não é pra mim. Aí, meu pai, não, filho, vai, pesquisa, vai atrás, que eu acho que vai ter futuro. Eu já decidi entrar na faculdade de Direito, porque eu sempre gostei muito, mas eu não gostava de ser o advogado que ia sentar e fazer peça, né? Não era. Aí eu achei, no dia que eu vim aqui, tu consegue vir hoje? Aí eu já hoje não consigo, eu consigo amanhã. Daí o Guilherme, consegue amanhã então, 14 horas? Pode ser. Eu vindo pra cá tirar uma cópia de algum documento meu, perdi a minha identidade. Minutos antes de chegar na entrevista. Perdi minha identidade. Aí eu liguei pra minha namorada. Não, eu não acredito, eu não vou mais. Eu não quero mais, isso não é pra mim. Olha só, tá dando tudo errado. Aí eu lembro que meu pai, não, vai, filha, Joana, vai. Aí eu vou. Fui, cheguei aqui, cumprimentei. Na hora eu senti uma paz, assim, falei, poxa, que ambiente legal, né? Eu fui tão... eu fui tão rude, né? Em negar, assim.
Aí o Guilherme, tu vai pro setor de atendimento ao cliente, comercial, eu preciso de alguém do meu lado. Pois é, olha, você teve uma outra visão de escritório, né? De advocacia. Outra Porque visão. é o que a gente busca aqui, né? Justamente não ser muito além do que um escritório de advocacia. A gente realmente traz princípios empresariais, tanto para atendimento ao cliente, como também para prestar o serviço, para a gente conseguir êxito no caso dos clientes, e também na questão de como lidar com os colaboradores, né? Com os funcionários da Copa de Advocacia, com o prestador de serviço, até nos tornar aqui um ambiente mais agradável possível, por mais que grande parte dos clientes eles vêm de maneira online, ainda tem pessoas aqui da região de Joinville, aqui que fica em Santa Catarina, né? Jaraguá do Sul, Garuva, enfim, Balneário Camboriú, Florianópolis, eles vêm até Joinville para ser atendido presencialmente por nós. Então a gente procurou ter um ambiente muito agradável. É realmente um ambiente familiar, um ambiente agradável, porque aqui onde a gente vai estar grande parte do nosso dia a dia, né? Então, vamos lá, olha, continuando ali. Então, eu até te chamei para entrevista, mas eu jurava que era do LinkedIn. Não, era na OAB, aí eu mandei uma mensagem, cheguei aqui, é um setor específico de atendimento ao cliente. Deu, opa, não é como eu tava achando que ia ser. Porque desde pequeno, eu com meu pai sempre muito comunicativo. Gostava de falar com as pessoas, lidar com o público, sempre no meio assim de empresários, comunicação verbal, tudo. Aí, é a área que eu vou me identificar. Vou vir com tudo. Aí era final de dezembro já, né? Era bem finalzinho do ano ali. Aí iniciei em janeiro, sentei do lado do Guilherme, assim que funciona tudo. Eu lembro que deu 2 semanas eu comecei, né? O Guilherme, atende esse cliente aí pra ver. Aí eu fui, acabou o Guilherme, então hoje vai ficar o dia inteiro atendimento nas tuas mãos. E o medo, né? O medo, o receio. A responsabilidade. Morria de vergonha de mandar áudio com o Guilherme do meu lado, meu Deus. E eu confesso, eu pensava assim, né? Porque, poxa, a gente fez entrevista com outras pessoas, né? Aí eu lembro que me marcou, assim, o diferencial que você foi o único a cumprimentar a equipe. A maioria já chegava, já sentava ali, já queria conversar comigo, saber do emprego. Tá, mas espera lá, né? Aqui é um time, aqui é uma equipe, tá, e os demais, né? Eu imaginava assim, que numa entrevista de emprego tudo é teste, né? Então, como a vaga, o perfil daquele colaborador que eu precisava era uma pessoa mais extrovertida, que sabia se comunicar, sabia agir com outras pessoas ao redor, poxa, eu olhei para você, poxa, o William é o perfil ideal. Só que eu tava com um receio por conta do que? Da tua idade. Né, William? Só 17 anos, no escritório de advocacia, né, Guilherme, que já tava assim alavancando, graças a Deus. A gente precisava de uma pessoa que ficasse exclusivamente nessa área, né? Porque quando eu entrei, era meio desorganizado, assim. Sim. A gente fazia tudo, a gente fazia peça no meio do atendimento e ação no meio do negócio. Tô atendendo um cliente aqui, vou ali no Detran rapidinho e já volto. Era tudo bem bagunçado. Então a gente pensou, não, precisamos setorizar as coisas. Eu não dava muita resposta na questão do atendimento ao cliente, né? Sim. Nunca foi a minha praia, assim. Eu curto mais ser um advogado barrigudo que escrever. É o perfil, né? Então, essa parte eu falei assim, não, pode deixar que eu assumo essa parte, que isso aqui é pra mim mesmo. A questão de fazer atendimento, a gente vai ter que procurar uma outra pessoa, né? Que realmente cuide dessa parte. E quando o Guilherme falou isso, foi até um alívio pra mim. Porque, sabe, né, Guilherme? Eu nunca gostei de ficar atrás do computador peticionando. Nunca foi meu perfil. Meu perfil sempre foi mais o quê? Comunicativo. E ali, conversar com as pessoas, né, ajudar elas e, obviamente, fechar os contratos. Porque o escritório precisa lucrar. É uma empresa. O escritório de advocacia é uma empresa. Sim. E aí eu lembro que até no escritório antigo, no primeiro ali, né, Guilherme? Aí eu até pedi por uma época tu atender. Só que eu percebi. Realmente não é o perfil do Guilherme atender, realmente é peticionar. Tanto que tu começou a peticionar, comecei a ler as tuas peças, e eu acho que foi por conta da tua experiência que tu teve com a Maria, lá no outro escritório, né, que tu ficou vários anos, né? Isso, com a Maria, com a Michelle lá no outro escritório, também na Defensoria Pública, que eu comecei ali na parte da triagem, só que depois de um tempo, assim, a gente até consegue subir pro gabinete do Defensor Público, né? Então, quando eu subi pro gabinete lá do Defensor Público, aí eu consegui ter mais experiência em fazer peças, em peticionar, né? E aí eu consegui desenvolver melhor a minha habilidade de escrita.
Isso que agora eu vejo que esses exercícios que eu tive lá, essas experiências que eu tive lá, por mais que eu fiquei muito tempo de, como é que é, aquele trabalho voluntário? Sim, eu lembro. Na defensoria, trabalho voluntário lá, isso eu vi que, eu não tava ganhando um dinheiro. Não tava, mas eu tava na época de aprender, né? O meu maior salário ali naquela hora era aprendizado. E aí agora eu vejo que isso me ajudou bastante. Sim, eu lembro que até mesmo no outro escritório que trabalhava, né? Eu lembro que eu conversei com a Maria era minha professora em época de faculdade, então eu confiava muito nela. Eu lembro que quando eu sentia a necessidade de ter mais pessoas compondo a Jacob Advocacia, eu fui procurar ela, por recomendações. Aí ela comentou que até naquele dia eu estava no escritório, né, Guilherme? Acho que tu mesmo me recebeu lá no escritório, né? Foi coincidência, né? Que eu fui fazer uma parceria com ela de um caso, né? Era um inventário, né? Era um inventário, exatamente. Aí daí eu lembro que daí eu, a Maria e a Michelle, nós descemos no elevador e eu comentei com ela, falei assim, olha, eu estou precisando urgentemente de um colaborador, uma pessoa a mais para compor o time da Jacob Advocacia, porque eu sozinho não estou aguentando mais. Aí, graças a Deus, né, a demanda aumentou e aumenta todos os dias, né. Então eu lembro que eu estava extremamente estressado, ansioso, porque eu não aguentava mais ficar o dia todo atendendo, dando suporte para cliente. Imagina, fazendo ainda as peças administrativas e judiciais, ainda tinha que ir até o Detran, cumprir diligência. Então, eu mal dormi, eu lembro que era 1h30, 2h da manhã, eu estava imprimindo peças. Então, poxa, eu trabalhava na escrivaninha na casa dos meus pais, na época. Eu lembro que até minha mãe reclamava um pouco, porque ficava aquele barulho da impressora. Eu trabalhava na escrivaninha e ficava aquele barulho. Até a mesma impressora até hoje. Essa é guerreira. Essa é guerreira. É a mesma até hoje, muito boa, né? Muito boa. Lembro que na época eu paguei um valorzinho que não tinha, mas valeu a pena, né? Porque a gente imprimia muito, né? Hoje é feito de maneira online, mas antes era muito presencial, aí ia até aqui na Cedetran de Joinville e por ali eles mandavam pro órgão competente, mas tudo é um começo, né? E aí eu lembro que eu conversei com ela e falei, olha, Maria, eu preciso urgentemente de um colaborador. Você que é lá da faculdade, tem contato com muitas pessoas, se puder indicar alguém. Aí ela mencionou você. Ela falou assim, olha, o Guilherme, ele já conhece bastante do processo civil, não conhece da área de trânsito, né? Mas conhece como peticionar, como protocolar, então tenho certeza que ele vai ser uma ótima pessoa para te ajudar. Aí eu marquei, não lembro se eu entrei em contato contigo. Foi, né? Tava no mercado, lembro bastante disso. A gente já marcou uma reunião, né? Até no antigo escritório, que eu tinha acabado de inaugurar também. Local minúsculo, era o tamanho dessa mesa do escritório aí. Aí ali a gente começou, aí eu fui fazendo teste contigo, né? Principalmente no atendimento, porque eu confesso que eu não tinha confiança ainda em passar as peças para você. Até porque você não tinha conhecimento do direito de trânsito. Então, normal a gente não ter confiança, né? A gente não se conhecia muito ainda, então normal, né? Faz parte. Aí eu fui vendo que, realmente é uma pessoa leal, uma pessoa honesta, realmente uma pessoa que está buscando estudar, né, sobre o assunto, está buscando se aperfeiçoar, então vamos lá, vamos entregar algumas coisas a mais para ele fazer. Aí na época eu deixei o atendimento contigo, vi que não era teu perfil, que tu odiava mesmo. E tá tudo bem, né? Cada um tem seu perfil. Aí eu deixei o operacional contigo. Não, e quando eu vi que tu manda muito melhor do que eu, na escrita, na parte de peticionar, quando eu olhei, eu falei, caramba, que alívio. Agora eu consigo delegar o operacional pro Guilherme, eu fico só no atendimento ao cliente, que é o que eu mais gosto de fazer. Chamada, ligação. E quando tu falou, deixa que eu fico no atendimento, eu falei, que alívio. Que alívio pra nós dois, né? Que realmente, assim, conversar com clientes o dia inteiro, assim, tudo bem. Tanto que eu faço o atendimento presencial aqui no escritório, precisar fazer uma videochamada com o cliente a gente faz também, não tem problema nenhum. Mas o dia inteiro fazendo só isso realmente não é a minha praia. É que é normal, né? Cada um tem seu perfil, né? Tanto que o William, na época, perfil, o vendedor já veio nato aí para atender os clientes. Desde sempre gostei e era um fluxo muito grande pelo WhatsApp, né? Que a gente recebia e eu gostava dessa atividades que a gente não parava, até que deu 2 meses, tu tocou o barco todo pra mim. Sim. Até isso que me impactou quando eu cheguei assim, mas meu Deus, tanta gente assim no WhatsApp, tem que responder tipo todo mundo. É questão de 100 pessoas falar contigo ao mesmo tempo. Sim. Mas então... E naquela época daí 2 fechava por dia, né? De 100 que tu conversava, 1 ou 2 fechava. Eu acho que menos ainda, né? Era uns 3, 4 por semana, assim. Porque eu lembro que dava numa média de 20, 30 contratos por mês na época.
Então era pouco, né? Comparado a hoje, Sim, né? sim. Era pouco. Mas realmente era complicado, porque não só lidar com atendimento, né, Guilherme? Tinha que lidar com o suporte também ao mesmo tempo. Então dava um pouco de, nossa, uma mistureba na cabeça. Caramba, esse aqui é um cliente novo? Não, não. É um cliente já do escritório. Vai ter que dar suporte. Então, poxa, todo dia fazendo isso realmente cansa um pouco. Até para nós, né? Que nós somos naturalmente vendedores, comunicadores. Sim. Não é normal? Sim. Né? Aí, né, William? Te convidei para reunião. Qual? Teve duas, né? Teve uma que eu pensei, meu Deus, é agora. Teve que a gente trabalhou sobre questão do escritório, né? Que daí eu realmente ia ficar concreto que eu assumiria o setor de comercial, atendimento, né? leads, assim, né? E seria comissionado. Eu lembro certinho do dia que, a gente fecha de 25 a 30 contratos no mês, olha... Eu falei isso para ti. Olha, deu, meu Deus. É agora. Sim. E hoje, graças a Deus, a gente está numa média de 60 a 80 contratos no mês, né? Sim, realmente é... Multiplicou. E vários leads, né? Leads, assim, pessoas que entram em contato no WhatsApp, né? Eles a gente chama Termo pessoas técnico. que caem no nosso WhatsApp, né? Todos os dias pra gente se comunicar. E como é que tu se sentiu lá no dia, William? Assim que tu recebeu a mensagem que tu iria compor o time da Jacob Advocacia e iria ser o vendedor aqui, né? Ali eu fiquei realizado, né? Porque é a área que eu sempre gostei. Até inclusive antes de entrar aqui, uma imobiliária me chamou para ser vendedor de imóveis, né? Eu lembro Locação. E quando eu vim para essa área aqui, que eu estaria envolvido naquilo que eu estou estudando, estaria exercendo também a atividade do direito, mas em um outro setor, que não deixa de fazer parte, não deixa de ser essencial para o escritório. Eu, antes de assumir completamente, tive que estudar todo o direito de trânsito, todo o processo interno, tive que entender como o Guilherme trabalhava, porque você tem que oferecer ao cliente e vender aquilo que realmente você entende. Porque é a primeira porta que você vai conseguir captar um cliente. Graças a Deus, foi só sucesso. Até tem isso que a parte de vendas e a parte operacional tem que caminhar juntas, né? Junto. A gente tem que seguir a mesma linha. Às vezes eu vejo, poxa, William, tem uns casos aqui que não estão dando certo isso aqui, cara. Acho que é melhor a gente ir por essa via aqui, né? Tem que estar 100% alinhado. Às vezes o William também fala para mim assim, esses casos aqui, tá muito cliente procurando essa demanda aqui. Será que vale a pena a gente pegar? Será que dá para resolver isso aqui? Então, o alinhamento de vendas com o operacional tem que ser 100% para dar certo. Tem que estar tudo bem alinhado, né? Os setores. O marketing, primeiramente, que é basicamente marketing o quê? É isso aqui que nós estamos fazendo. Estamos gravando episódio para o podcast para atingir várias pessoas, para a Jacob Advocacia ser cada vez mais conhecido. Nós também, consequentemente. Sim. E assim as pessoas nos conhecendo entram em contato conosco. Entrando em contato conosco, elas caem no setor de atendimento ao cliente, que é o setor comercial aqui da Jacob Advocacia. E o William, que é o responsável por esse setor, ele tem que estar muito bem afiado sobre legislação de trânsito para conseguir ajudar e responder os clientes, ensinar os clientes como é que funciona, né? Também um atendimento humanizado, um atendimento profissional, como que ele vai conseguir lidar com as objeções dos clientes. Então ele tem que saber sobre técnicas de vendas também, porque tem muito cliente que recebe proposta e fala, não, tá caro, o Joãozinho lá da esquina cobra R$100, cobra 10 vezes menos do que vocês. Né? Por outro lado, o nosso operacional, no qual o Guilherme ele é responsável por ele cuida somente da parte operacional, então o William cuida apenas do comercial, o Guilherme apenas do operacional, e eu faço a gestão do escritório e cuido dessa parte de marketing também. Então, trago ideias para a gente ter cada vez mais sucesso, evoluir cada vez mais o escritório, né? Estar expandindo cada vez mais. Ainda, essa parte operacional tem que estar muito bem alinhada com o atendimento ao cliente, porque imagina o William oferecer um contrato e fechar o contrato com uma pessoa que, chegando lá no operacional, o caso da pessoa não tem o que ser feito, não tem o que ser entregue para ele. Imagina que feio que é para a nossa reputação. E um escritório, o nome do escritório, a reputação do escritório é tudo. Um escritório de advocacia sem reputação, por exemplo, você pesquisa lá no Google e a gente tivesse uma estrela com vários comentários negativos, você não iria nos contratar. Então, reputação do escritório, por exemplo, da Jacob Advocacia, que a gente preza muito por isso, tanto que temos aí mais de 600 avaliações 5 estrelas, é muito importante. Por isso é crucial que o atendimento e o operacional andem lado a lado. E constantemente eles estarem conversando, né, para alinhar o que a gente consegue abraçar dentro do escritório e o que a gente consegue de fato resolver. Exatamente. Até às vezes vai ter advogados vendo isso, pensando, vou colocar um setor comercial de atendimento ao cliente para
Tem mais contratos? Show, é top. Mas tenha preparo de conteúdo, de legislação, né? Se é direito de trânsito, se é de outra área, a venda, o setor comercial tem que ter muito conhecimento. Tem muito conhecimento jurídico, até porque fechou um contrato, não tem solução, para você falar que não vai ter solução depois, aí você queimou o nome do escritório. É que tem muita gente que acha que vender é ganhar dinheiro, fechar contrato não. Vender é ajudar, né, William? Exatamente, é o principal, né? É a principal via que tu vai ajudar de fato, de forma gratuita ou de forma, né, contratual. E para finalizar, quando eu recebi o convite da sociedade, no dia do meu casamento, que foi o maior presente, Olha aí. o Guilherme falou, vamos lá conversar. Fui lá. Demitido, né? Já pensou? No dia do casamento. No dia do casamento, surpresinha. Aí, queria te convidar para a sociedade. E aí, Só alegria. Só alegria, né? Voltei da lua de mel. Aí, ó. Energizado. Energizado. Não, mas é que tu fez por merecer, né, William? Então, a gente teve uma conversa, né, Guilherme, antes de entrar nessa decisão. Até mesmo é bom a gente falar também, quando eu te chamei para a sociedade, né, Guilherme? Mas sobre essa questão do William, né? A gente viu que o William sempre foi um colaborador, fez além do que ele havia nos prometido, além do alinhado, né, entre nós. Sempre, poxa, era sábado, domingo, ele não precisava, mas ele estava lá atendendo, ajudando você, motorista que entrou em contato aqui com a Jacob Advocacia. Às vezes tem muitas pessoas que acabam não valorizando isso, não entendem que a gente busca sempre entregar muito além do que a gente combina. Às vezes é segunda-feira de noite, sábado, domingo de noite a gente está ali atendendo, dando suporte para quem já é cliente ou procurando ajudar as pessoas que têm dúvidas, não somente no WhatsApp do escritório, mas poxa, esse final de semana eu estava respondendo dúvidas do blog do nosso escritório, que a gente tem vários artigos sobre vários temas que já foram citados aqui. Eu estava lá respondendo dúvidas nos vídeos do YouTube, às vezes críticas também no Instagram. Tem pessoas que são defensores de multas, aí acaba achando que a gente é uma pessoa ruim, né? Sim. Por defender motoristas que estão embriagados. Mas a gente defende o que é a nossa legislação de trânsito, para que se ela seja aplicada corretamente, você não seja injustiçado. Né, Oli? Então, continuando em relação à parte da sociedade, a gente viu que você realmente fez por merecer, né? Então é todo mérito seu. Você realmente foi uma pessoa que está sendo sempre uma pessoa crucial aqui para o escritório. A Guilherme ajuda demais para o sucesso do escritório e está sempre ajudando na expansão, né? Porque sem vendas não tem como o escritório crescer. E você é o coração do escritório. Vendas é o coração do escritório. Porque sem você vender, o Guilherme não tem trabalho. E eu também não tenho trabalho em relação à gestão do escritório. Então, tu é o coração do escritório, né? Saiba disso, né? Olha a pressão aí. Sem pressão. E a questão até da sociedade, né, Guilherme? Que eu lembro que na época tu veio conversar comigo, né? Veio num momento bem importante assim para mim, né, que eu tava numa transição da vida de adolescente para vida adulta, né? Para começar a minha vida me virando com o meu sustento, com o meu salário, e sim, essa parte eu acho que é uma coisa que pega todas as pessoas, né? Uhum. É uma parte importante da vida, assim. E surgiu bem nessa época para mim, foi excelente, assim. Eu lembro que daí tu veio conversar comigo, né? Queria casar, né? Iria morar aí com a sua esposa. Então, realmente é um momento muito delicado. E, de fato, a gente só deixa de ser menino quando a gente vai lá e casa e começa a lavar a própria cueca, né? Exatamente. Você é fato isso. Começa realmente a ajudar em casa, né? Por mais que a minha mulher que está aqui atrás da câmera, ela que faça mais as coisas em casa, mas... Então, mas a gente procura ajudar, né? Mas essa questão assim de morar junto realmente não é para qualquer um. Né? Morar junto ali com a sua esposa realmente demanda muita maturidade. E você começa a observar que a vida não é só ali assistir TV ou sair às vezes com os amigos, não, é muito mais do que isso. Você tem que ir atrás para buscar dar sustento para sua família, que é você e sua esposa. Né? Ajudar os seus pais também. Né? Hoje em dia eu ajudo muito meus pais, né? Que sem eles eu não teria chegado onde eu cheguei, nem estaria formado em direito. Né? Meus pais me ajudaram muito, fizeram empréstimo, fizeram de tudo para que eu conseguisse me formar, realmente não foi fácil. Né? Então, no que eu puder, eu sempre estou ajudando eles financeiramente, né? Levo e busco para onde eles quiserem, enfim, sempre procuro ajudar. Né? Eu vejo que a gente tem que valorizar sempre a família, é muito importante. Se uma família, porque a nossa base sólida, né? A gente não consegue ser um bom profissional, é fato.
Por isso que até mesmo eu escolhi, na época, vocês dois como sócios, porque eu vi que vocês são pessoas de princípios, né, de valores. Imagina, só um exemplo aqui, vamos supor que o Guilherme fosse uma pessoa que saísse aí para balada, né, usasse drogas ou álcool. A gente não iria bater, não iria ter conexão. Os meus princípios não bateriam com os seus. Ou seria uma pessoa que traísse a esposa, ou enfim, fizesse coisas erradas. Não iria dar certo. Né? Mesma coisa o William, eu vi que era uma pessoa com valores, princípios iguais. Só assim a gente consegue... Né? Nós somos os pilares do escritório. Sim. Então a gente tem que ser pilares fortes para conseguir o escritório ter sucesso. Então o escritório é o nosso espelho. É fato. Né? O que a gente faz fora daqui reflete consequentemente no dia a dia dentro do escritório. Por isso que o escritório está dando tão certo. Porque a gente, né, cada um dentro, com a sua individualidade dentro do seu setor, né, que nem o William no comercial, você no operacional, na parte de gestão e marketing, dá certo. Né? Cada um no seu quadrado ali fazendo as coisas acontecerem. Né? Aí até na época eu fiquei muito feliz também em poder te ajudar, Guilherme, porque eu vi que tu precisava em relação a dar um avanço dentro do escritório e novamente, mérito seu também. Mesma situação com o William foi com você, mérito totalmente seu. Não é porque eu tive pena ou porque eu sou uma instituição de caridade e vou te ajudar. Não, você me ajuda e eu te ajudo. Na verdade é o escritório, né? O escritório é o chefe de todos, né? E aquilo que eu sempre falei para vocês, né? O escritório crescendo, todo mundo cresce junto, é fato. A gente vê isso na prática, no dia a dia. A gente vai de pouquinho em pouquinho evoluindo. E não só nós aqui, como também os clientes da Jacob Advocacia. A gente consegue entregar cada vez mais um serviço com mais qualidade, consegue dar suporte melhor para o cliente, as teses estão melhorando, os nossos argumentos, tudo vai melhorando com o tempo. Sim. Né? Porque é normal, a gente erra, a gente já errou muito, né? Não tem como a gente falar que somos perfeitos, não somos. Né? Todo dia a gente erra e procura melhorar com esses erros. Né? A gente vai amadurecendo com o tempo. E a gente agradece, né? Vamos até aproveitar para agradecer também os clientes que sempre depositaram e confiaram no nosso escritório, né? Porque sem eles a Jacob Advocacia não existiria. Sim. Né? E sem a confiança deles a gente não chegaria onde estamos hoje. Né? E Guilherme, continuando ali então, essa parte da sociedade, tenho certeza que te ajudou bastante, né? Nossa, aquilo aí foi crucial, porque era bem quando o escritório estava alavancando de uma forma muito rápida, né? Então a gente recém tinha mudado para esse escritório novo, né? Sim. Expandido, né? Pela primeira vez. E eu pensei assim, poxa, agora isso aqui vai ser meu também, né? Exato. Agora eu vou tomar conta desse lugar de uma forma diferente, né? Não que quando a gente é um funcionário a gente não dê importância, mas sociedade, isso aqui também é meu. Então agora eu vou começar a levar mais a sério. Não, isso que tu trouxe é que tu já levava a sério, né, Guilherme? Sempre levou a sério, mesma coisa o Guilherme, eu também. Hoje não é mais o Guilherme Jacob. Agora é a Jacob Advocacia, que conta comigo, com você e com o William. E, obviamente, temos os colaboradores. Né? E dentro de uma empresa tem a questão da hierarquia. Né? Tem pessoas abaixo de nós que têm que ser liderado para as coisas fluírem. Né? E hoje em dia temos esses processos muito bem instaurados, que graças a eles a Jacob Advocacia funciona muito bem. Né? E são processos dentro da parte comercial, operacional e da gestão que são responsáveis para o encantamento do cliente também, para que a reputação do escritório sempre esteja em alta, para que a gente sempre seja reconhecido pelos resultados que a gente traz, pelo atendimento que a gente fornece para o cliente. Então, eis a importância de estar tudo bem setorizado dentro de um escritório de advocacia. Sem setores não tem como escalar, não tem como crescer. E cada um aqui, desde o início eu sempre observei isso, veste a camisa, né? Sim. Em um negócio, quando a gente coloca veste a camisa, porque tu vai fazer aquilo, às vezes, buscando um resultado futuro, mas também porque você está sendo comprometido. Desde quando eu entrei, eu falei, eu vou ser o melhor. Eu sempre tive a ideia de, vou fazer o melhor, eu vou ser o melhor, porque agora o Guilherme confiou em mim. Ele depositou algo em minhas mãos que eu não posso decepcionar. O Luiz, que também sempre está me ajudando, eu não posso decepcionar. Agora é um escritório, eu estou levando o nome junto. Então, eu vejo que todo mundo que vestiu a camisa e para a sua área faz o melhor. E, consequentemente, a gente consegue ajudar cada vez mais o cliente. Guilherme, com teses que talvez foram indefinidas, já não usa mais, busca melhorar. Eu, mesma coisa. Guilherme, mesma coisa, para alcançar mais pessoas. Então, a gente... Não, e sabe o que me deixa mais feliz, assim, no sentimento de gratidão? Porque, poxa, eu fundei a Jacob Advocacia. Né? Eu iniciei lá peticionando, atendendo o cliente, mas hoje vocês me superaram.
o Guilherme tem mais conhecimento na parte judicial, operacional do que eu, porque é você que está hoje em dia ali peticionando, lidando com juízes, o balconista do Detran. Hoje é você que faz essa parte. Eu passei essa bola para você, né, Guilherme? E eu confio muito em você. E você consegue, né, exercer essa função da melhor forma possível e melhor do que eu exerci antes. E o William é a mesma coisa, né? Eu passei essa bola do atendimento para você, William, e hoje em dia você manda muito melhor do que eu. Tanto que você fecha muito mais contratos do que eu fechava antigamente. Isso que é gratificante, entendeu? Eu consegui então, encontrar pessoas que, poxa, realmente é o perfil do Guilherme estar aqui no operacional, é o perfil do William estar aqui nas vendas. E assim, a Jacob Advocacia conseguiu amplificar o talento de vocês. Ampliar o talento de vocês. Né? Exatamente. Tanto que vocês estão melhorando e evoluindo junto com o escritório. Isso é muito gratificante. Todo mundo está evoluindo junto, né? Então, sem dúvidas, isso me deixa muito feliz, muito grato, porque eu consegui honrar esse papel de líder aqui do escritório, de fundador, muito bem. Todo mundo tá crescendo junto. Realmente. E eu fico muito, muito feliz com isso. Uma coisa que a gente sempre conversou, que o Guilherme não era um chefe, né? Eu até sempre tive muita admiração, porque não era um chefe, era um líder. E quando você tem líderes, você cresce junto, você caminha junto, você melhora junto, você constrói algo sólido. Não é apenas chefiar, né? Então isso que é muito importante em um negócio também, né? Sim. E então esse foi o primeiro episódio do Jacobcast. Eu confesso que a gente ainda eu não planejei ainda como seria uma introdução para encerrar o Jacobcast, porque eu gostaria que fosse uma conversa entre mim e os convidados, e com certeza o episódio 1, o primeiro episódio, tinha que ser entre os sócios, né, que são os pilares aqui da Jacob Advocacia. E até para a gente encerrar isso aqui, eu gostaria que o Guilherme trouxesse uma palavra, talvez algo sobre o escritório, alguma frase que queira dizer aqui para os ouvintes, né? O escritório já vem evoluindo, né? Desde 2020, 2021, todos esses anos, a gente já tem ajudado mais de 6 mil, né? 7 mil condutores. E vamos continuar ajudando. O escritório vai continuar melhorando cada dia mais, cada vez mais, buscando inovações em teses, inovações em mídias, marketing, assim, para você também consumir, né, os conteúdos, né, e tudo da melhor forma possível. Aqui a gente vai mandar bala. Show de bola, cara. E William? Pois agora, pegou de surpresa, né? Mas eu acho que, antes de mais nada, eu agradeço a vocês aqui nessa mesa, porque compor essa mesa é algo muito importante e gratificante para mim, porque através desse escritório a gente consegue ter uma função, vamos colocar, social, porque o nosso objetivo também vai muito mais além de fechar contratos e buscar uma vida melhor, mas é ajudar de fato as pessoas, né? Muitas pessoas podem postar os comentários, pô, tive ajuda gratuita deles, né? Então a gente consegue servir as pessoas e da mesma forma Deus retribui a gente com mais contratos, com mais evolução. Eu acho que isso faz parte de que a gente acabou se tornando uma família, querendo ou não. Sim, né? Verdade. Então são pontos que a gente fica muito feliz e por isso que a gente está, graças a Deus, evoluindo cada vez mais. E é só o início de uma trajetória incrível. Jornada, né? Exatamente, é o início de tudo, tanto aqui do Jacobcast, né? Exatamente. Que esse foi o primeiro episódio, com certeza, tanto o Guilherme, a gente vai fazer futuramente só entre mim e o Guilherme, só entre mim e o William também, abordando outros tópicos, por exemplo, realmente se aprofundando em vendas, se aprofundando na parte operacional, trazendo aqui histórias, né, de casos que a gente já resolveu, casos que a gente não conseguiu ter êxito também, é interessante trazer tudo, ser o mais transparente possível. Os outros colaboradores, se eles quiserem participar também, né, que tem mais pessoas aqui também trabalhando com a gente. Exatamente, todos os outros colaboradores também iremos convidar, né? Claro que se eles quiserem, né? Porque a gente sabe que eles não gostam muito de aparecer na câmera, faz parte, nem todo mundo gosta de estar aqui falando com uma câmera, né? Participar dos vídeos do escritório, às vezes é uma tortura. No início foi, né, Guilherme? Pra você é uma tortura. Mas pra todo mundo, pra mim também. Eu lembro eu lembro que no início eu gaguejava, se vocês notarem, os vídeos bem antigos do YouTube, do Instagram, nossa senhora, eu assistia, até esses dias estava assistindo junto com a minha mulher, os vídeos mais antigos, começou a me dar sono. Eu falava, meu Deus do céu, como que as pessoas conseguiam me ouvir, né? Tá louco? Levava meia hora pra falar 10 frases. Mas enfim, pessoal, agradeço por estarem aqui assistindo. Tenho certeza que foi um primeiro episódio, né, do Jacobcast muito produtivo, que a gente conseguiu compartilhar o máximo de informações aí para vocês. Pessoal, até a próxima então. Um abraço, pessoal. Até a próxima.